Direito à vida. Trabalho de conclusão do curso de Direito, apresentado para a disciplina de Direitos Humanos, sob a orientação do professor Dr. Caê Almeida. A equipe é composta por Ariana Rotandano, Alcione Franco, Eliane Macedo, Laine dos Santos, Liliane e Matheus. A Constituição Brasileira declara no caput do artigo 5º que o direito à vida é inviolável. O Código Civil, no seu artigo 2º, garante que os direitos do nascituro estão assegurados desde a concepção. E o Pacto de São José, no seu artigo 4º, assegura que a vida do ser humano deve ser preservada desde o zigoto. O direito à vida engloba não apenas o direito de existir, mas de existir de modo digno, além da integridade física e moral. O direito à saúde, à alimentação, à educação e todas as formas que garantam a dignidade da pessoa humana. Consequentemente, o Estado deve assegurar tais garantias a todas as pessoas para garantir ao mesmo tempo o próprio direito à vida. Segundo Marcelo Novellino, doutor em Direito Público e procurador federal, o direito à vida pode ser entendido como o direito a permanecer vivo, quanto a ter uma existência digna. O direito à vida é tão importante que está sob a proteção da cláusula pétrea, inserida na Constituição Federal de 1988, disposta no seu artigo 60, parágrafo 4º, e não pode ser alterada, salvo para melhorá-la por meio de emenda constitucional. Olá, me chamo Liliane Correia e o objetivo da minha fala aqui é justamente dissertar sobre o conceito de direito à vida. Que já deixo claro aqui que o direito à vida ele não está apenas estritamente ligado ao sentido literário da palavra, direito à vida, né? Colocando aqui um exemplo, podemos exemplificar com o indivíduo nasceu e está vivo e assim está sendo cumprido o direito à vida. Não é apenas isso. O conceito de direito à vida vai além. Ele está muito ligado ao direito de viver com dignidade. E o direito de viver com dignidade tem muito a ver com a garantia de todos os direitos daquele indivíduo, né? Direitos esses que são o direito à moradia, o direito à educação, o direito de ter um bem-estar social, o direito à saúde, à liberdade de expressão. Então, quando falamos do direito à vida, estamos falando do direito de viver com dignidade. Como eu era antes de você. A história de Will Turner e Louisa Clark é uma ficção baseada em um acontecimento real de um jovem jogador, Daniel James, de 22 anos, que no ano de 2007 ficou tetraplégico após um grave acidente, onde diversos jogadores caíram por cima de James, deslocando sua vértebra do pescoço, prendendo a sua medula espinhal. Com isso, no ano de 2008, Daniel decidiu morrer com a ajuda da organização Dignitas, Centro de Assistência à Eutanásia na Suíça, uma organização sem quaisquer fins lucrativos que ajuda indivíduos que sofrem de doenças terminais e que desejam cometer suicídio a passar o resto das suas vidas em uma cadeira de rodas. Destacamos a questão da eutanásia, apresentada no filme Como Eu Era Antes de Você, baseado numa história real, de um paciente que trazia um forte quadro de dor física e psicológica. E mesmo sendo incentivado a não desistir da vida, preferiu dar fim a seu sofrimento e optou pela prática da eutanásia. A eutanásia é a prática de uma morte provocada, ou seja, é um ato praticado de forma intencional, visando proporcionar ao paciente uma morte rápida e sem dor, a fim de aliviar um sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa, e paciente em estado terminal, através de um pedido expresso do doente ao profissional da área de saúde. Vários países do mundo, a eutanásia é ilegal. No Brasil, a eutanásia é ilícita e é considerada como crime de homicídio. Cito o artigo 121 do Código Penal, cito o artigo 122 do Código Penal,
que trata do auxílio ao suicídio, e o artigo 135 do Código Penal, que trata da omissão de socorro, a depender do caso concreto. No Brasil, a Constituição Federal elenca a vida como um direito inviolável, tendo, portanto, uma pena fixada para o ato do homicídio de 6 a 20 anos de reclusão. Nosso ordenamento jurídico entende que a vida humana é anterior ao direito. Logo, a eutanásia, por ser uma forma de violação à vida, é considerada, portanto, inconstitucional, não sendo uma prática aceita no Brasil. No solo brasileiro, a prática da eutanásia é um tema controverso. Alguns autores e profissionais de saúde entendem que o procedimento proporciona ao paciente uma morte digna e tranquila e, consequentemente, o alívio das dores decorrente de um estado irreversível. Para outros, o procedimento nada mais é que um assassinato. Outros pesquisadores acreditam que a participação na prática da eutanásia pode deixar sequelas na saúde física e mental dos envolvidos, alterando o seu estado psíquico para com todo o meio social, embora exista a justificativa real de evitar ou cessar a dor e o sofrimento do paciente. Outro motivo que leva algumas pessoas a aceitarem a prática da eutanásia é a redução dos custos na saúde, uma realidade cruel que dispensa até comentários. Após todas essas abordagens, vêm os princípios religiosos que argumentam contra a eutanásia, citando a inviolabilidade da vida humana e o risco de maus usos e abusos, o cuidado com os nossos vulneráveis. Eu cito aí os idosos, os pobres, financeiramente falando, os doentes mentais, que podem ser alcançados de forma prejudicial em caso de aceitação social da eutanásia. E mesmo com controvérsias, somos gratos aos direitos humanos e seus princípios éticos, que através do princípio da dignidade da pessoa humana e a defesa do direito à vida a qualquer custo, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais, Culturais, possuem como fundamento a defesa da dignidade humana, elevando a proteção da vida, da dignidade, da liberdade e da igualdade como direitos inerentes a todo ser humano. A Constituição Federal, dentre outras constituições ocidentais contemporâneas, também apresentam argumentos que reforçam os direitos fundamentais e garantias individuais. Porém, os anseios, as angústias dos pacientes terminais não se adequam à interpretação do conhecido superprincípio da dignidade da pessoa humana, pois, para os pacientes em estados terminais, que não desfrutam mais de uma vida digna, não aceitam o argumento da prevalência da vida a qualquer custo, ou seja, sentem-se na indignidade e no sofrimento. Surge a pergunta: até que ponto se deve prolongar o processo de morte quando não há mais esperança de reverter o quadro? O Estado tem como princípio a proteção da vida dos seus cidadãos e critérios minuciosos de respeito às diferenças devem ser adotados por todos em favor da vida. Bom, o objetivo deste vídeo, desse trabalho, não é encerrar as discussões a respeito do direito à vida e da eutanásia. O objetivo é fazer uma crítica e uma reflexão acerca desses institutos, pois nós, como estudantes de direitos, devemos estar atentos às novidades jurídicas e, inclusive, aos próximos julgados que virão futuramente sobre os temas.